Olá! Que saudade que eu estava de vocês! Meu Deus, você não tem noção como eu estava com saudade de voltar com os episódios do Revela Podcast. Olha, e hoje eu tô trazendo uma pessoa que a gente construiu uma amizade Foi o quê? Numa reunião que a gente foi, não foi? Foi numa reunião, um processo com a Bia, não foi? Com a Beatriz. Foi. A Priscila, aperta minha mão, Priscila, a gente está começando com muita energia positiva, coisas boas. Esse ano, 2026, a gente está voltando com o Revela Podcast. Eu estava com saudade de vocês e convidei a Priscila Souza para participar desse nosso primeiro episódio desse ano. Teve um episódio, mas era do ano passado. Depois eu conto para vocês o que aconteceu, que foi, eu fiquei um pouquinho doentinha. A gente é ser humano, né? Não tem como. As pessoas ficam doentes. Eu tive que parar, mas tinha um episódio, coloquei esse ano. E agora estou voltando com a Priscila Souza, pra gente falar, sabe sobre o quê? BBB. Priscila, você já pensou nisso, falar de BBB? Você assiste BBB, Priscila? Já assisti, já parei. A gente fica assim, né? Assim, a gente acaba assistindo sem querer assistir. Porque a gente está dentro das redes sociais e as redes sociais vêm comentando muito sobre esse BBB. E eu achei super interessante a gente começar nossa nova temporada do Revela Podcast falando do BBB, que o BBB é algo que está rolando com tudo dentro das redes. Teve expulsão, teve cancelamento, teve desistência, teve assédio, teve tanta coisa. Por que não começar nosso episódio do Revela, que já é Revela, com todas essas polêmicas pra gente conversar sobre vida? Por que no Revela Podcast a gente conversa sobre vida, sobre pessoas, sobre comportamento? A gente só vai aproveitar o BBB e se aprofundar para que vocês entendam melhor todo esse universo que é a vida da gente, comportamento humano. Priscila, ela é doutora em ciência. Gente, doutora, não é qualquer coisa não, é doutora em ciência. E é especialista em neurociência. E fala muito sobre comportamento, sobre ansiedade, sobre valores, sobre ética, sobre moral. E nada mais justo do que chamar a Priscila para falar comigo, que também gosta muito de falar sobre liderança, sobre autoestima, sobre autorresponsabilidade. E a gente vai começar com o primeiro episódio falando de BBB 26. E antes, Priscila, de a gente começar as perguntinhas, eu vou fazer uma introdução, tá? É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com vocês em casa. E a gente, assim, hoje o tema promete. Vamos falar sobre o BBB 26, mas não apenas sobre o jogo. A gente vai falar sobre os conflitos, as expulsões, os posicionamentos, principalmente para aquilo que cada participante revela sobre si quando está sob pressão. Ficar sob pressão não é mole não, né, Priscila? Não é para qualquer um. Você tem que ter muito controle emocional, muita inteligência emocional, tem que ter? Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ainda mais que a gente está sendo julgado, não só por nós, né? O julgamento não é só interno, é o julgamento de quem está nos assistindo. E além de tudo, ainda tem a questão do cancelamento. O medo de você destruir toda aquela reputação, aquilo que você construiu, às vezes com muito trabalho, ou às vezes com pouco trabalho, mas construiu dentro da rede social. E esse BBB, ele vem com essas polêmicas. E essas polêmicas, elas foram assim, inclusive a primeira, né? Uma delas, a primeira foi justamente sobre a questão do assédio. A gente levantou aquela situação toda aqui, uma das primeiras que aconteceu foi esse assédio de um participante, que acabou que essa pessoa desistiu. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar que o BBB, ele é um espelho da sociedade. Ali são várias pessoas com vários costumes, com vários tipos de comportamento e acaba representando o Brasil. Você não acha que a gente representa o Brasil? O BBB acaba representando a regionalidade, as personalidades do nós brasileiros? Você acha que tem um pouco isso? Quando ele escolhe os participantes? A tendência é essa, sim, né? Que represente, né? Um pouco, sim. Que a gente consiga ter um olhar muito mais amplo e não só, quem mora aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que acha que tem mais privilégios, e não é, né? A gente vive dentro de uma cidade que também tem muitos problemas, como qualquer outra. E aí, quando o BBB ele passa a regionalizar, ele consegue pegar pessoas do Norte, Nordeste, do Sul, do Sudeste, cada um com as suas características, ele faz vamos dizer assim, uma vitamina de pessoas, com cada um com as suas coerências, com as suas verdades e com as suas necessidades. E a gente fala sobre isso. Então, prepara o coração de vocês e a mente, porque hoje o convite é olhar além da tela. É refletir sobre atitudes, consequências e o impacto das nossas escolhas dentro e fora do jogo. Porque por mais que a gente ali esteja só falando sobre jogos, essas pessoas vão sair. Elas vão sair dali, né? Vão sair daquele espaço. E vão ter que enfrentar justamente a realidade que está aqui de fora. E a primeira pergunta é assim: até que ponto a busca pelo entretenimento justifica a exposição e as situações de abuso?
como a ética deve se sobrepor a estratégias de ganhar a qualquer preço? Você acha, Priscila, que qualquer atitude, seja ela respeitando ou não o outro, vale para ganhar? Para que você possa conseguir ganhar os não sei quantos milhões que estão sendo prometidos, 5 milhões, ou ganhar likes, né, dentro da internet, ou ganhar seguidores, o que seja, visibilidade dentro da gente, porque as pessoas estão muito preocupadas com isso, né, de aparecer na tela, mas está esquecendo do que realmente ela é como pessoa. O que você acha? Que vale a pena você fazer qualquer coisa para ganhar? As pessoas podem fazer absurdos, pensando que é isso. Depois as pessoas esquecem e isso é só para você ganhar o BBB. Então, fala um pouco de você, assim, antes, gente. Pra quem não conhece, ela já fez um episódio comigo e com a Patrícia, né, psicóloga também. E aí ela pode falar um pouquinho sobre a história dela e depois ela responde essa pergunta pra vocês, que é uma pergunta, assim, bem complicada, né? Ganhar a qualquer preço é bem complicada. Vamos lá? Isso. Então, eu sou Priscila Souza, como ela já falou, né? Tenho especialização em neurociências e trabalho com comportamento humano para mudar padrões, para ajudar, através da reprogramação mental, ajudar pessoas a superarem traumas, vícios, qualquer comportamento que seja um comportamento negativo. E vamos falar do BBB, que é uma vitrine comportamental muito grande. É ótimo para falar de comportamento quando você coloca os indivíduos sob pressão. Com certeza. Né? E nesse modo, no sob pressão, o que acontece? Para de o sistema racional funcionar e vai para o sistema da amígdala, que a gente chama de sequestro de amígdala na neurociência. E o que acontece? O indivíduo está num sistema de luta ou fuga. A resposta irracional não existe, fica o emocional. Caramba! E é por isso, dessa forma, que vocês veem resultados, veem dinâmicas dentro da casa que falam assim, eu não faria isso. Mas você não está submetida ao estresse, está longe da família, está muitos dias ali no ambiente com pessoas, né, diferentes, de diferentes culturas. E nessa forma, o que acontece? Quem tem questões emocionais, ela começa a ficar engatilhado com o comportamento do outro. Então você vai ter comportamentos de preconceito, comportamentos de discriminação e, como a gente viu aqui, até o próprio assédio, né? Sim. Mas, quando você me pergunta até que ponto essa exposição é entretenimento ou não, o que acontece? Você já viu uma separação que as pessoas fazem a respeito de o jogo é o jogo e a vida real é diferente? Já. Os próprios participantes fazem isso e o próprio espectador, ele também fala, para o jogo eu quero ver o quê? Acaba que o vilão, ele ganha a narrativa. O vilão é o que as pessoas querem ver. Não que estejam prevalecendo um comportamento de maldade. Não é isso. Mas, às vezes, o ético, o correto, ele tem tendência a ser mais monótono na história, na narrativa daquele programa. Enquanto quem é o vilão, quem está expondo as polêmicas, ele acaba, independente de ser ético ou não, ele acaba trazendo mais dinamismo. A primeira análise que eu faço é do público, que ao procurar fugir do tédio, da monotonia, ele escolhe vilões, pessoas que estão ali criando intrigas, independente de ser ético ou não. Você acredita que provavelmente seria um comportamento que ele talvez quisesse fazer? Vou tentar te explicar o que me veio quando você falou isso. Por exemplo, se ele tivesse coragem, talvez ele faria aquilo. E aí ele acaba, não é adorando, né? De alguma forma, gostando mais dos vilões do que dos próprios personagens que seriam éticos, como você falou, e da moralidade, porque, caramba, ser famoso acho que é muito mais, vamos dizer assim, legal, entre aspas, para quem está assistindo, do que ser o certinho, o correto, o que está sempre fazendo as coisas legais. Porque acaba, como você mesmo falou, né? Não se torna agradável, não se torna engraçado, não se torna... O certo acaba sendo banal. Seria uma visão que, de repente, essa pessoa que está escolhendo, né, ou gostando, ou não criticando, ou achando correto a atitude do outro, é porque ele gostaria de fazer aquilo e se vê no outro um comportamento que talvez se ele tivesse lá ele também faria daquela forma? Ou não tem ligação, ou não é isso, ou eu estou viajando também na maionese? Não, faz total sentido o que você está falando. E o que a gente vê, né?
assistir conflitos na internet, a gente ativa um pico de dopamina. E aí isso prazer, traz né? um prazer. Isso aí, isso traz um prazer de alguma forma. E ainda gera um sentimento no espectador de moralidade. Por exemplo, eu não faria isso, eu faria melhor. Ou então, né, de um sentimento ali de estar se reconhecendo. Poxa, eu faria a mesma coisa. Então acaba que o espectador, que o brasileiro gosta muito disso, né? Ele se torna o juiz. Isso. Ele acaba avaliando da forma como ele faria o que ele acha correto. Ele representa a vontade dele dentro daquele universo. Ele não quer nem saber se aquilo ali era passível de ser feito, se é correto ou não. Isso, engraçado que isso está sendo muito levado para a vida. Hoje você vê, todo mundo é dono da verdade e da razão dentro das redes sociais. Ninguém consegue escutar ninguém consegue entender que a minha verdade, ela tem que ser baseada dentro de uma questão social, dentro de que uma legislação hoje nos rege, dentro que é cabível dentro de um coletivo. Só que as pessoas não estão vendo isso, né? As pessoas estão julgando, pressionando, determinando, achando que a razão e a escolha dela é a única, a perfeita e a absoluta. E a gente vem passando por esses conflitos não só dentro das redes sociais, mas na vida, dentro da fila de um supermercado, dentro de um hospital, dentro de qualquer outros locais que a gente convive com outras pessoas. E isso está atrapalhando um pouco a convivência entre uma pessoa com a outra. Eu percebo isso muito, que essa verdade absoluta sua não consegue estar vendo que nós precisamos ter uma verdade mais coletiva e não individual. E isso acho que vem muito nesse fato quando você fala do assédio. Porque ele prevaleceu a vontade dele e ele se baseou, porque parece, eu vou falar, né, que foi a fala dele, porque parece com a minha esposa, então eu achei que eu... Gente, não é assim, né? É um corpo, é uma pessoa estranha, ela não te deu liberdade. Então, as pessoas têm que entender que a gente vive em sociedade e o respeito acima de tudo. Não é não, né? E o meu corpo é o meu corpo, né? São as minhas regras. E essa fala, para justificar o comportamento dele, falando que parecia com a esposa, eu acho que ainda piora a situação. Com certeza. Né? Então, porque parece com a esposa, ele pode desrespeitar a esposa? Quer dizer, ele pode fazer a hora que ele bem quer, porque ele está com vontade? Aonde fica o direito dela, do corpo dela, das questões que são realmente dela? Não, e ele estava ali num ambiente que era todo monitorado, controlado e cheio de câmera. Imagine sem esse controle, né? Como é que fica... É verdade. O que ele faz, então? O que essas pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa num ambiente onde ela não é vigiada? Gente, e por isso que a gente está tendo muito caso de feminicídio, por isso que a gente está tendo muito caso de assédio. O machismo ainda é muito presente dentro da nossa sociedade e a gente tem que levar isso para que as pessoas possam mesmo. Gente, o seu corpo é seu corpo, suas regras. Não é não, isso tem que ficar muito claro. Nunca, não é porque é o seu marido, é seu namorado, o que seja. Não é não, tá? Eu vou convidar a nossa outra convidada. Ela teve um probleminha no trânsito, mas acabou de chegar. Eu só não quis interromper a pergunta, né, Priscila? Senão a gente ia cortar o nosso pensamento. Mas a gente vai chamar, eu vou convidar a Carla Lessa. Ela é esteticista, especialista em beleza, para ficar cada vez mais linda, tá? Pode entrar, Carla, seja muito bem-vinda. Não esquenta, pode vir aqui sentar. É um prazer te conhecer. Que bom, boa tarde, tudo de bom. Vou aproveitar, Carla, e vou fazer a segunda pergunta e vou fazer a pergunta para vocês duas, né? Houve uma expulsão, né, dentro do BBB. Uma expulsão ao qual a pessoa se diz inocente porque ela, a qualquer custo, ela queria chegar, atender o telefone, né? E ter a oportunidade de ganhar uma imunidade ou ganhar o direito de determinar quem vai para o paredão ou várias outras coisas que tem dentro do BBB. Só que assim, a gente precisa entender, será que vale a pena, né, a gente fazer esse tipo de comportamento, não respeitar o outro, passar por cima desse respeito em prol de você buscar uma vitória? Eu posso simplesmente chegar e empurrar uma pessoa por impulso, por vontade e por achar que eu precisava atender aquele telefone. O comportamento, o psicológico, ele está preparado para realmente você agir com essa forma?
agir por impulso, fazer porque quer, porque você realmente quer conquistar a qualquer custo aquilo. Antes, fala um pouco de você, apresenta para as pessoas, porque a Priscila se apresentou, você não. E depois a gente responde essa pergunta junto com a Priscila, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Carla, eu sou esteticista, trabalho com a parte estética, né? E conheço a Priscila há algum tempinho já, né? Estou aqui sendo convidada para falar um pouco do Big Brother, né? Que a gente vai vendo histórias o tempo todo, né? Sou mãe de uma menina de 14 anos. Provavelmente sabe, né? Sabe sobre o BBB, Sim, né? Ela vê também. De vez em quando ela... né, eu tento fazer com que ela não veja, porque é muito tarde, né? Tem que dormir para acordar cedo. Enfim, e aí a gente vai sabendo das histórias, né? Vai vendo alguma coisa. E aí, respondendo sua pergunta, né? Isso já aconteceu, acho que em outros Big Brothers, sim, né? Sim. É questão até de atendimento ao Big Fone também, né? Sim. E assim, eu acho que ali dentro é uma pressão muito grande psicológica. A pessoa que entra ali, ela tem que entrar muito controlada, né? E é dito que eles são avaliados psicologicamente. Você acredita? Não acredito. Eu acho que a avaliação, você desculpa eu interromper, mas eu acho que a avaliação é para quanto mais alienado, eu não sei, desculpa. Eu posso estar falando uma besteira, mas assim, eu percebo, eu vou até entrar no assunto que a gente está tendo agora de uma participante que não consegue ter contato e algumas provas tem que ter contato, que não às consegue vezes abraçar. E até também tem uma outra que chorou porque foi pro paredão, ficou chorando o dia inteiro. Gente, mas ela tá num jogo, o jogo já diz que vai pro paredão. Como que você vai entrar num local onde você sabe que você pode ser indicada e você vai ficar com raiva? Então, se a Priscila me indicou, eu vou ficar com raiva da Priscila. Se a Carla me indicou, eu vou ficar com raiva da Carla. Não, a gente tá ali, eu vou ficar chorando. É pra jogar, né? Gente, é um jogo. Você entrou, é pra você entrar no paredão, é pra você... Se existe um preparo psicológico, eu acho que alguém tá... Tá difícil, né? Eu não sei se é a intenção. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Eu vejo que... O que acontece? A pessoa ela já vem com muita falta de validação, ou querendo validação externa, como se os likes do Instagram, os likes da própria dinâmica do jogo fosse algo pessoal. E não é. Os emojis, não né? é algo pessoal. É os emojis, dizer se... Isso não é pessoal. Isso também, né? Bem incomodados com o emoji. E aí a pessoa ela já tem um vazio interno ali, que é muito refletido no jogo, porque ela acha que tudo é muito pessoal. E não é pessoal. Colocar no paredão, pelo comportamento dela, pode ser, vamos priorizar este tipo de comportamento primeiro. Quem não já se separou em grupos, vai ser os primeiros a irem para o paredão. Por quê? Porque não fez muita interação com ninguém. Então é mais fácil ser escolhido. E Entendi. Não é porque a pessoa ela vale menos, ou ela é melhor, ou ela é pior. Não tem nada a ver com ela em si, com os valores dessa pessoa. E sim que ela não fez muita conexão com a maioria. Então, se ela não ficar em nenhum grupo, ela vai acabar indo primeiro. Né? Você acha que quando... Assim, eu não estou desmerecendo em momento nenhum os psicólogos, pelo contrário. Com certeza existe todo um script para escolher cada participante. Não é isso. Mas eu acho que já existe dentro dessa escolha alguns critérios de pessoas que vão apresentar esse tipo de comportamento. Eu acredito que tenha um perfil. Não é. Eu acho que, exato. como você mesmo falou, né, na primeira pergunta, que quando fala que o vilão ele é muito mais atraente do que o bonzinho. Tem que ter o vilão. Então, que senão... Porque ele é um programa de entretenimento. Você está ali para fazer com que as pessoas fiquem ali, assistem as outras, além de tudo, comprem os produtos que eles estão oferecendo, seja um consumidor. E se não tiver graça, ninguém vai assistir.
Então, Gisele, que não sou psicóloga, sou professora e sou muito feliz por ser professora, né? Eles têm esse viés de escolher pessoas que já têm algum tipo de comportamento que vai levar a esse tipo de conflito. Você acha que eu estou falando alguma besteira ou não? Você acha que eles têm essa escolha? Eu posso falar um pouquinho de carteirinha, porque eu já me inscrevi no Big Brother. Eita, que legal! E cheguei até uma etapa... Gente, próxima. que maravilha! Priscila nem sabia disso, né? Não, Priscila? não. Ai, que legal! E cheguei numa etapa até a entrevista, né? E a gente responde coisas assim que... Quando eu comecei a responder o primeiro questionário que eles passam, né? É assustador, assim. Eles perguntam como que você reagiria com o seu pai, a sua mãe... num evento de briga dentro... Entendeu? Então, assim, Sim. eu acho que... Eu não sou psicóloga, não entendo, mas... Eu acho que tem todo um aparato com relação a isso. Exatamente, eu acho que eles têm os perfis. Eu tenho que ter a planta, eu tenho que ter aquela que fica em cima do muro ali, que vai lá e vai cá, tem que ter o fofoqueiro, tem que ter... Porque senão não tem uma dinâmica, né? A dinâmica, exato. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acredito que seja isso, realmente. Você falou sobre planta, você também falou sobre planta. Tem até uma pergunta assim, o público frequentemente elimina as plantas, né? E mantém os vilões, como você falou. Estamos como uma sociedade validando o comportamento antiético em troca de entretenimento. A gente está criando essa questão de que vale mais a pena ter um vilão que seja engraçado e que chame atenção do que uma pessoa que tenha um comportamento moral dentro de um espaço onde existem regras e as regras têm que ser cumpridas. Porque parece que eu não sei, eu tô vendo muito isso, né? A gente, não é o BBB, tá, gente? Eu tô falando, eu como sou professora e eu tenho mais de 20 anos de prática dentro da educação, eu percebo que o certo acabou sendo errado. O certo, você falar bom dia, você ser educado, você agradecer, você esperar sua vez... ter a humildade de estar sempre ali disposto e ter empatia ao próximo, acaba sendo o otário, o mané, tu tá deixando os outros passar à tua frente. Eu tô falando uma linguagem bem simples, tá, gente? Para as pessoas compreenderem. Porque parece que hoje você ser bom, ser fiel, ser honesto, ter moralidade, respeitar, não é bom. Não é bom. Não, acaba não sendo a pessoa... legal, não sendo a pessoa que a sociedade quer hoje criar. E pelo contrário, cada vez mais a gente está precisando de pessoas que tenham empatia. Mudando um pouco de assunto, você teve o caso do cão orelha, né? Que tá essa questão toda, foi, não foi, se foram garotos, se foram 3, se foram 4, se foi 1, se não foi. Justamente agrediu um animal que estava ali, inocente, dócil, que nunca fez mal para ninguém há 10 anos. Então, será que hoje, ter like, né? Você ser vilão é muito melhor dentro dessa sociedade que a gente está construindo hoje do que você ter ética e moral dentro das suas práticas, dentro da sociedade, quando você convive com outras pessoas. O que você acha, minha amiga? Fala lá para mim. Então, vamos lá. Como eu estava falando, as pessoas, elas separam. A mesma pessoa que vota, que endossa que o vilão, que quem tem um comportamento mais enérgico, mais de criar conflitos, esteja no BBB, é a mesma pessoa que, dentro do seu local de trabalho, ela vai fazer um protesto contra esse comportamento. Então, existe uma aceitação da sociedade em aceitar que a pessoa seja assim num programa de reality show, mas não na vida real. Na vida real, ninguém quer uma pessoa que fale a verdade ou que exponha conflitos. Exatamente. Isso é para o comportamento do BBB. Então, você não pode falar que, conforme é o programa, é a sociedade. Porque as pessoas, elas reivindicam para o programa, para ter movimento. Então, essa forma até do próprio marketing, né, da estrutura do programa, é aceitável comportamentos em que na vida real não seria aceitável. Entendi. Então, são dois momentos diferentes. Aí a gente está avaliando o espectador de novo. Sim. Porque o espectador, ele vai adorar quem está gerando conflito, quem está fazendo barraco,
Mas se tivesse no local de trabalho dele, será que essa pessoa que está fazendo esse barraco, está gerando esse conflito, seria bem aceito? Provavelmente não. Até porque ali tem regras, né? E ali dentro daquele local de trabalho, ele teria que ter um chefe. E o chefe provavelmente não ia aceitar esse comportamento. Então, mas você já começou a perceber que as pessoas estão levando isso muito para dentro do dia a dia? Não sei se você já percebeu, assim, preste atenção em supermercados. Vou falar uma coisa assim que eu vejo muito em supermercado. Fila de supermercado. As pessoas estão lá. Você está ali na fila. A caixa que está do lado abre. Às vezes você está ali, você é o próximo da fila. De uma forma lógica, se a caixa do lado que abriu, você seria o próximo aí. Quem vai é o que sai correndo, sai empurrando e vai o que está lá no final. Porque ele foi mais esperto do que eu, que não estava focada na caixa ao lado. Esse comportamento de querer tirar proveito de tudo, ele está se tornando uma coisa muito banal dentro da sociedade. A gente está criando hoje, e eu falo porque eu lido com pessoas o tempo inteiro, que a gente está criando uma sociedade que você ser educado é você ser bobo. E você ser o esperto é o cara que vai se dar bem na vida. E é complicado porque a gente está vivendo numa sociedade que a gente precisa replanejar o nosso comportamento. A gente está vivendo uma questão ambiental, vamos falar, a gente está com uma mudança muito drástica dentro do nosso meio ambiente. A gente tem uma questão social também muito grande em relação à violência. E não estou falando só a violência da nossa cidade, a gente está falando de violência de mundo. Tem muitos países em guerra. E a gente não está longe disso acontecer. A gente teve a invasão agora na Venezuela, foi pego um presidente. Então, eu acho que esse comportamento de querer mais, de querer sempre tirar vantagem, isso está vindo muito presente na sociedade. E eu começo a me perguntar que adulto, que jovem que vai se tornar, essa criança que está vendo esse comportamento, esse jovem que está vendo esse comportamento, que adulto ele vai se formar? Que consciência de coletividade ele vai ter? Se a gente hoje apresenta dentro das redes sociais, dentro da própria televisão, dentro da parte de informações, né, da comunicação, o tempo todo mundo querendo tirar vantagem de tudo. E aí fica muito preocupante. Como é que a gente vai conseguir construir uma sociedade daqui para frente, pensando com essa forma empática, pensando no coletivo, pensando que a gente não precisa ser nem o bobão e nem o esperto. A gente precisa entender que a gente está vivendo dentro de uma sociedade e o convívio ele tem que ser harmônico em todos os ambientes. Eu acredito muito assim. Eu tenho a minha filha de 14 anos, né? Eu tenho muito essa questão que eu fico muito preocupada, né? Ela estuda num colégio onde tem crianças de todos os tipos, né? Uhum. E de vez em quando ela entra e vem falando algumas coisas pra gente que me assusta um pouco, né? Eu fico um pouco assustada. E eu acho que assim, a gente tem que... Eu tento mostrar pra ela sempre assim, filha, o que doeria em você? Exatamente. Eu sempre falo isso. A gente sempre... Para que você saiba que o que vai ser ruim você fazer pro outro é o que vai doer em você. Né? Dói em você... E aí, vamos avaliar, vale a pena, né? Vamos olhar, porque eu acho que a questão hoje, ela está muito banalizada, a responsabilidade emocional está muito banalizada, ninguém mais respeita nada e nem ninguém, né? Sou eu, é o que me faz bem e pronto. Né? E a gente vê muito isso por aí, como você falou, do mercado. Isso é um exemplo básico, né? Que a gente simples, vê, né? realmente. E eu fiz bem você olha, simples para você já entender. Assusta você olhar a pessoa lá de trás, passar à frente do outro e tu... Às vezes até passar à frente de um idoso. Sim. Né? Mas E se você ainda for falar, sem dar arriscada, levar... Tá errada, né? Tá, É verdade. porque... Então, assim, eu costumo muito fazer isso, assim. Eu sempre tento olhar o que me incomoda. Me incomoda, eu vou falar o que me incomoda. Porém, eu tenho que entender até onde eu posso machucar o outro se eu falar. Então, tem coisas que às vezes a gente tem que realmente se recolher, olhar, analisar e falar, será que eu tô errada? Porque muitas vezes você acha que você tá certo e você não tá, né? Sim. Você julga que tá certa e você não tá. E se você for falar de forma
intempestiva, você não vai estar avaliando o que você está falando. É verdade. Então, assim, muitas vezes eu tento fazer isso com a minha filha, porque minha filha é uma adolescente, né? É uma adolescente doce, tranquila, não me dá problema, mas é uma adolescente que pode, que tem momentos de raiva, sim, que é normal. E é uma fase normal da idade isso, dela. Então, assim, ela está se descobrindo como pessoa, né? Como mulher, ainda mais coisa, mulher, né? Muita coisa. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo. E você falou uma coisa, né? Essa questão de se posicionar, né? A gente vem falando muito sobre essa questão da inteligência emocional. Né? É um assunto que está muito em evidência. Você acredita que dentro desse espaço como BBB, a gente consegue desenvolver uma inteligência emocional? Então, vamos lá. Deixa eu só complementar o que ela estava falando. Fala, complementa. Sobre o reality show, todos os reality shows, né? A gente tem uma narrativa de que um comportamento antiético, ele é visto como estratégia, coragem de ser quem é. E isso, quando olha para... E quem não faz a separação do que é uma vida real para o que é um programa de entretenimento, leva isso para a vida real, acaba sendo inconveniente, antissocial, porque ele acha que o quê? Que a vida vai ser essa geração de conflito o tempo todo e que prevalecer a opinião dele em detrimento a terceiros é o que seria o certo, né? Mas isso não é uma sociedade harmônica, né? A ideia da sociedade harmônica não é a minha opinião prevalecer. Ou a minha opinião prevalecer até que não fira o direito do próximo. Outro, Isso aí. Aí eu posso prevalecer sem problema nenhum. Eu vou aproveitar e fazer uma deixa. Você acha, assim, quando você fala muito essa questão de programas de entretenimento, você acredita que todo mundo ali tem personagem? Você acha que as pessoas não tão reais ali? Assim, é uma dúvida. Será que quando a pessoa entra ali, ela não consegue... O tempo todo ela vai ser uma personagem porque ela sabe que ela está sendo filmada, ela sabe que ali é um jogo, ou ali não é a realidade daqui. Eu estava vendo uma postagem hoje de manhã, justamente sobre uma das participantes que já participou de uma vez, teve um problema com conflito com uma vencedora, e agora estão fazendo uma análise do comportamento dela, que ela já entrou tentando se desculpar, mas o comportamento está se repetindo da mesma forma. Vocês entenderam de quem eu estou falando, né? E aí, o que acontece? A pessoa que falou sobre ela, é até uma psicóloga, eu achei interessante, ela não era o jogo, esse comportamento de leve trás, de querer tomar conta da conversa, de querer entrar em grupinhos para poder minar o comportamento do outro, fazer maldade com fulano para fulano, por exemplo, de falar com Carla, vou ficar falando mal da Priscila para Carla de alguma forma não gostar da Priscila e achar que eu sou a boazinha, a Priscila é má, criando conflitos, né? E usar até um termo chulo, picuinhas, para que o outro ache que ela é boazinha e a outra que é ruim, né? Criando... E na verdade não é, porque esse mesmo comportamento que ela teve na outra participação dela, está se repetindo agora. E por isso que eu vim essa pergunta, será que é só personagem? Porque é um reality, é um jogo. Mas ali não é pessoa real? Ela consegue ter uma personagem tanto tempo, por tantas horas. A essência, né, da pessoa. Eu não consigo. Eu tô falando por mim. Todo, né? Eu não conseguiria. A pessoa, para regular alguns comportamentos, ela pode fazer uma dissociação. De organizar na mente dela assim, eu no jogo ajo dessa forma. Para que, a ela fazer coisas que ela se envergonhe com o tempo, ela fala, não, aquilo ali não era eu estava no jogo. Então, quem entende aquilo como um jogo, ele faz coisas justificando que é um jogo para depois lidar com isso, para não lidar com a questão moral da coisa. Mas você acha que não tem nenhum momentozinho, não é a essência dela também? Eu acho que também no programa, por você estar no estado de estresse e confinamento, você está encarando as suas sombras, os seus conflitos não resolvidos. E aí... Tudo aquilo que é sua ferida, né? Como você falou da entrevista antes de entrar, ele quer saber se tem trauma com pai, com mãe, trauma em relacionamentos amorosos. Tudo isso, numa pergunta dessa, a gente tem como pescar.
E na hora de quem faz o conteúdo também sabe qual é o assunto que vai colocar em destaque, que vai engatilhar o personagem A, B ou C. Que ele pode criar ali, né? Por exemplo, falar de uma questão de pai, para quem tem um problema com o pai ali, né? Já sabe que vai trazer a emoção de tal pessoa ali, porque já fizeram uma avaliação prévia. Provavelmente até a questão eu vou falar da questão do contato, né, de uma participante que não consegue, provavelmente quando soube que a participante estaria no monstro, né, que tem essa dificuldade de contato, acho que já colocaram esse tipo de castigo, né, que eles usam esse termo mesmo, castigo, justamente por essas questões de traumas e algumas limitações que a pessoa tem, para que isso também de alguma forma se torne até mais prazeroso para quem está assistindo, ou até desafiador, porque será que se ela consegue isso, por que eu não posso conseguir também dentro dos meus traumas, dentro dos meus desafios? Então pode ser que também, mas assim, eu ainda volto que eu acho que ainda tem uma essênciazinha lá dessa pessoa. Eu não consigo, é porque eu sou muito verdadeira. Eu acho que eu sou muito eu o tempo todo. Então, eu não conseguiria... Também não tô lá, né, gente? Eu não posso falar. São outras realidades. E você criou num ambiente de estrutura, com família. Você foi criada num ambiente familiar seguro. Agora, uma pessoa que ela não foi criada num ambiente familiar seguro, ela já criou o personagem para sobreviver. Sim. Para chegar na adolescência, ela precisou de um personagem. Então, tudo é da história da pessoa. Eu também tenho uma personagem de diretora. Eu fui diretora há 19 anos, quase 20. E eu tive que criar uma personagem como diretora. Como é que você vai ser? Você vai mandar mais de 2.000 famílias, com 2.000 alunos, com tantos funcionários. Você tem que criar uma questão de autoridade, tudo, até se masculinizar um pouco na sua forma de falar, nas suas posturas, para você criar justamente essa personagem de que você tem competência para estar naquele local. Errado, mas foi necessário. Hoje eu não faria com a maturidade que eu tenho. Eu acho que eu teria um outro comportamento, mas há 20 anos atrás, era importante eu ter esse tipo... Primeiro que eu era muito nova, 20 e poucos anos. Como é que alguém vai dirigir um espaço público, que pessoas que estão ali... Quem você vai estar, de uma certa forma, comandando? Tem, às vezes, 3, 4, 5 vezes a sua idade. Eu tinha professor de quase 70 anos, então como que eu, uma menina, 20 e poucos anos, vai mandar numa pessoa de quase 70 anos? Então, você tem que realmente criar personagem. Mas tem uma hora que o personagem, ele cai, né? A máscara cai, aí você vem, a sua essência, ela sai. E aí, às vezes, a gente consegue perceber em alguns momentos dentro do próprio jogo, né? Do próprio BBB, a fragilidade de muitas pessoas. Aí eu vou até entrar nessa pergunta novamente, né? A gente não consegue manter essa inteligência emocional o tempo todo dentro daquilo. Você não consegue ficar focado dentro de um jogo, ter esse objetivo de conseguir processar todos os traumas e permanecer focado nesse objetivo de manter essa inteligência emocional dentro de um reality. A gente consegue? A gente pode tentar. Digo que a pessoa precisa ter um treinamento antes, fazer terapia, ter resolvido suas questões, seus traumas, serem muito bem resolvidos. Porque se você chega lá com uma dor, aquilo em algum momento vai se revelar. E aí o que acontece? Lembra do sequestro da amígdala? É que você está no momento luta ou fuga, achando que tudo que está acontecendo ao redor do programa é uma ameaça constante à sua sobrevivência. Aí você não responde aos fatos, você reage. Reage de uma forma explosiva. Então, tem técnicas, né, de regulação emocional. Quem trabalha isso é o parar e respirar. Se ater aos fatos e não à interpretação das suas emoções. Tem técnicas tipo de mindfulness, que você vai observar a sua emoção e não ser gerida por ela. Te trazer no foco. Saber que, às vezes, quem está gritando, ele está falando, não está falando com você. O grito dele é muito mais para ele se ouvir do que para ele te agredir. Não achar que tudo é uma agressão pessoal à sua pessoa. Então, tudo isso é inteligência emocional.
E quem tem a sua janela de tolerância maior, essa janela de tolerar o outro, saber que a crítica, a briga, o grito é do outro, não é seu. E se ele souber também, quando receber a ameaça, saber que, não, eu vou para a racionalidade, vou respirar 10 segundos, vou pensar e depois eu vou responder. Mas dá tempo de fazer isso dentro de um reality? Dentro de uma pressão tão grande que as pessoas estão sofrendo ali? Muita gente olhando, te esperando até uma resposta sua? Isso precisa ser treinável antes de entrar lá. E não treinado lá. E você acha Não que dá. alguém treinou? Acho que ninguém treinou. Quem tá ali não treinou para isso. Eu acho que, na verdade, ali, as pessoas quando entram... E tem a questão de que eles falam muito, né, do ao vivo, né? Eu acho que, assim, você tá ao vivo ali o tempo todo, né? Você ouve aquilo ali o tempo todo, eles falarem assim, você falou aquilo pra mim no ao vivo, né? Na hora que o apresentador tá ali falando, né? Mas pra mim, né, Carla, acho que o ao vivo é o todo. Todo mundo tá vendo tudo ali, o tempo né? inteiro. E o tempo todo aparece. Mas eles se preocupam muito com esse ao vivo, né? O que vai acontecer ali naquele momento, o que você fala ali, né? E eu acho que para você controlar aquela emoção ali no momento, a pessoa vai te ofende, realmente é como a Priscila falou, é algo que você tem que treinar lá fora, antes de você entrar. E é muito difícil. É muito difícil. Eu tô há 1 ano cuidando dessa minha parte emocional, né? E assim, estou aprendendo exatamente o que ela tem falado. Estou aprendendo com ela. Que maravilha! E exatamente isso, é entender um pouco que o outro, ele não pode te afetar. Você tem que parar, respirar, porque eu sempre fui muito intempestiva. Então, assim, eu acredito que essa questão é porque você quer responder naquele momento. Sim. E nem sempre você precisa responder naquele momento. Hoje eu paro, eu respiro, eu olho e eu falo, depois eu respondo. Vai ter um momento. Eu vou pensar. E aí vai ser uma análise. Mas, de repente, lá dentro, eu acho que é mais difícil. Sim, porque as você pessoas tá estão na esperando, né? E assim, e tem plateia. Você está sendo julgada. E assim, a questão ainda vai assim, tem plateia tanto fora como dentro ali. Tem um mundo de pessoas esperando uma resposta sua para poder o parquinho que você pega fogo, isso né? aí, o parquinho. Hoje vai ter o parquinho pega fogo, que é um dos termos que eles usam lá. Usam, na verdade, existe uma plateia que tá ali ao vivo, como você falou, esperando você, as pessoas que até, tipo aqui assim, olha pra você e olha pra ela. Olha pra você, e aí? Quem vai falar? Quem vai... E acaba que você, no teu desespero ou naquela agonia de querer não ficar por baixo, não se sentir fraca, não achar que você é incompetente, que aí vem uma porção de traumas, né, Priscila? Parece uma porção de trauma na tua cabeça, que segundos de trauma. Não, você tem que responder, senão você é a fraca daquela... Errado, é a menina que sempre levava porrada na hora do não sei quem. Ou é aquela adolescente que não soube se impor quando queria namorar o menino deixou pra coleguinha. Aí começa a vir aqueles traumas todos na sua cabeça e você acaba, respondendo. Aí acaba que você, às vezes, nem é realmente aquela pessoa que naquele determinado momento acabou agindo por pressão, por desespero. Mas assim, como é que a gente vai conseguir hoje? Aí entra até uma pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir focar tanto nessa inteligência emocional para a gente conseguir se defender e ser um vencedor dentro do BBB? Como é que a gente consegue, dentro daquela loucura que é, você tá 24 horas sendo assistida por outras pessoas, milhões de pessoas, sendo assistida por seus colegas ali do mesmo espaço, que você não tem convívio, que você nunca viu, que tem as suas razões, os seus traumas, as suas limitações, você tem que aprender a conviver com ele. Menos de 3 meses. Muito menos. E às vezes em semana, porque tem tantas provas para poder definir se você vai ou não paredão, porque aí já é o teu sonho sendo, de alguma forma, sendo cortado. Eu vou até lembrar o episódio de uma das meninas que foi indicada para o paredão, que chorou copiosamente. Sim. Gente, eu falei, não é possível. Eu falei assim, não é possível. O que essa pessoa está fazendo ali? Eu me perguntava, porque assim, se um dos motivos para participar do jogo é você saber que você vai ser
votado por milhões de pessoas, se você merece ou não ganhar, você não pode ficar chorando e botando culpa no outro, porque fulano votou em você, que te indicou. Eu fico assim, até que ponto essa inteligência vai ser suficiente para garantir se você é vencedor ou não, se você consegue vencer esse reality? Será que a gente vai ser através da inteligência emocional ou existe outras formas que a gente consiga fazer com que a gente saia vencedor desse reality? Eu montei um perfil que a pessoa tem que ter. Eita! Para poder... um perfil, assim, que a pessoa tem que ter para ela poder vencer. Que maravilha! E esse perfil, Vou a pessoa ela aprender, tem né? que ser... Pra vida, isso é pra vida, vambora! Ela tem que ser tolerante. Também concordo. Ela não pode ser preconceituosa. Ela não pode achar que o outro, porque o outro tem um jeito de viver diferente, está errado. Então, ela é uma pessoa mais tolerante. E ela não se engatilha com um comportamento diferente do dela. Isso é importante. Sim. A outra coisa é ela ter essa flexibilidade psicológica. Dela saber... não é que ela não se traumatize, né, não crie conflitos durante o programa, mas que ela se reestabeleça, ela volte sempre para um centro com muito mais facilidade e capacidade. E aí eu falo, né, quem já trabalhou TCC, você tem essa técnica que você vai se autorregular. Existem técnicas para essa autorregulação. E a pessoa ela tem que saber lidar com pressão. Esse é um dos maiores... que são ali, assim, ceifadores mesmo. Saber lidar com a pressão e de não achar que aquilo ali é um momento minha vida vai acabar se eu sair dali. Isso. Porque muitos estão num momento, assim, de muito estresse quando coloca o prêmio do BBB como a solução da vida. Como se não tivesse nada aqui fora. Isso vai ser uma pessoa que ela vai ser extremamente antiética. Porque ela acredita que aquilo ali é a solução da vida dela. Vai fazer o que for. E também tem uma questão que muitos que saem, por exemplo, a própria Juliette, né, que é o que eu mais lembro, assim, que teve uma grande ascensão, ela ganhou muito mais do que o prêmio aqui fora, né? Muitas. E assim, eu até lembro dela porque o que eu percebia na Juliette, se era personagem ou se ela tinha inteligência emocional, eu não sei, bem trabalhada, ela foi muito autêntica. Eu acho que uma das coisas que a gente não... Eu percebo das pessoas que ganharam, os últimos que eu assisti, autenticidade. Eu acho que quando você falou, né, equilíbrio, empatia, resiliência, você tem que ser autêntico. Você precisa mostrar quem você é. Porque no sentido de que as pessoas têm que respeitar a pessoa que você é. Eu acho importante também ser coerente. O que você fala com o que você faz. Com certeza. E não Isso pode é um principal ser... princípio. E não tem como ser com duas caras. Sim. Então, até quando você vai mudar de opinião, porque é possível mudar de opinião durante o tempo jogo, você vai todo. mudando opinião, ali você vai tendo afinidade com uma pessoa ou outra, e o jogo vai mudando, você vai tendo outras amizades e outras opiniões. Mas até nesse modo de mudar de opinião, você tem que dividir com o telespectador qual foi o raciocínio que você chegou para ter mudado de opinião. Porque se você muda o comportamento e você não comunica de forma eficiente para o espectador, ele também enxerga como se você fosse falso. Traidor, né? Traidor. Você Isso. mudou a tua estratégia para você poder ganhar, né? Eles entendem isso, né? Eu acho que o espectador, ele entende... ela percebeu que fulano é um problema... E aí ela mudou de saiu lado. E foi pro outro lado. E tá tendo Na muito verdade, isso não agora, né? Nessa semana que os Teve. grupos estão bem divididos, definidos agora, inclusive. Ainda tem um grupo menor, né? Ainda tem algumas pessoas que não tem grupo. Que não estão ainda... Que estão naquela coisa assim e já estão colocando na cabeça. Tem que ter grupo. Tem que ter grupo. Senão você vai ser excluído. Precisa ter um grupo ou você pode seguir dentro desse universo? Você acha que precisa? Reality que né, teve um rapaz que ganhou, né? Que foi eu esqueci o nome dele. Que ele ficou sozinho até o final, praticamente. Foi o Bambando? Foi Não. o primeiro? Foi o último, eu esqueci o nome dele, que é até um ator da Globo. Arthur. Arthur, é. E ele foi, assim, ele tinha
acho que Mas 2 ele ou tinha 3. inteligência emocional. Ele inteligentíssimo. Ele tinha uma sabia inteligência falar, emocional. ele sabia argumentar, Sim. quando as pessoas não conseguiam quebrar o que ele falava. E ele fazia assim, ele tinha um raciocínio dentro das falas. E muito rápido, fantástico. Ele conseguia, assim... Mas isso é trabalhado antes, não é lá dentro. Isso. Eu acredito que ele tinha já ele tem ele todo já um trabalho, veio, né? Isso. E assim, então hoje, para você entrar dentro do BBB e ganhar um reality show, você tem que estar equilibrada. Eu costumo dizer pra minha filha, que minha filha brincou comigo e falou assim, mãe, será que você dura os 3 meses lá brincando comigo, né? E eu falei pra ela assim, eu falei, filha, ou eu vou ser amada ou vou ser odiada. Porque assim, eu não consigo ser meio termo. Então, eu pensava muito nisso, assim, como que seria eu lá dentro, né? Como que eu... Primeiro que assim, ficar longe Ótima da minha pergunta, filha, como seria você lá dentro? Vamos lá. Exato, eu fico pensando assim, hoje, né? Hoje eu me analiso diferente do que da época que eu fiz a minha inscrição. Né? Eu fiz a minha inscrição, foi na época da Juliette. E eu, assim, naquela época eu era outra pessoa, hoje eu sou uma nova pessoa. Então, assim, eu acredito que hoje eu conseguiria talvez me segurar. A gente não sabe a pressão lá dentro, como você falou, né? A gente não sabe como é que é viver lá dentro. Sim. Né? Porém, eu acho que eu conseguiria chegar a pelo menos uma parte da inteligência emocional. Pelo menos eu conseguiria entender um pouco que, assim, não é sobre mim, em alguns momentos vai ser sobre o outro. Né? Então, assim, não é o que você está dizendo que eu sou, talvez não seja o que você pensa sobre mim. Não é o que eu realmente sou. Sim. Então, assim, hoje eu já entendo muito isso e já levo isso muito assim, mais tranquila. Né? Mas é aquela situação. Hoje eu posso pegar e desligar meu telefone e falar assim, eu não vou atender agora, eu não vou responder. Mas e lá? Como que seria? Não sei. Lá não tem essa, né? A gente ouve muito os participantes quando são eliminados, eles falarem exatamente isso. Que lá dentro é uma pressão diferente. Que imaginavam que era uma coisa e quando entraram era outra. Então, assim, como porque não tem vontade própria, né? Eu acho que, na verdade, eles não têm uma vontade própria. É tudo conduzido de forma psicologicamente feito, você tem um né? ambiente e ali cria-se uma estrutura em que é tudo imediato, é tudo muito intenso. Então, uma semana é como se passasse um ano aqui fora. Acontece de muito, tanto né, emocional, de tantas emoções, assim. Mas o que eu percebo dos que ganham é ter também a racionalidade de que ali é só mais um episódio da sua vida. E que não é tudo. Entendi. E aí eles têm mais estrutura, principalmente se eles tiverem estrutura aqui fora, eles entram muito mais preparados. E aí não fica esse estopim, como se estivesse segurando um barril de pólvora o tempo todo. Né? Com medo de perder, com medo de sair, com medo que não vai ganhar. Então, acaba criando uma expectativa tão grande dentro do próprio programa e do prêmio, achando que aquilo ali é a única oportunidade que ele vai ter na vida. E aí as emoções ficam muito mais afloradas do que o racional, né? Não consegue ter a questão do equilíbrio das emoções e do racional. E aí age por impulso. E você, como é que você seria lá dentro do BBB? Como seria? Você já tem inteligência emocional, vai ser mais fácil. Eu posso ter a teoria da inteligência emocional, mas eu não gostaria de ficar reclusa. Então eu não iria participar. Não entraria. Eu também não entraria. Ficar reclusa. O problema para mim é ficar o tempo todo num espaço confinado. Eu ia ficar muito entediada ali. Mesmo que eu entendesse as técnicas, sabesse o que era ansiedade quando eu estivesse sentindo, eu ia me sentir muito aprisionada. Então, a questão do ir e vir, de estar recluso. Interagir com as pessoas não seria um problema, né? Que aí acaba que isso seria uma coisa mais fácil, mas estar recluso eu acho que seria o pior para mim. Eu acho que eu também não conseguiria. O fato de eu não poder ir, não ter o direito de ir e vir. Mas eu acho que ali, por conta de ser muito dinâmico, o tempo todo tem muita coisa acontecendo, eu acho que você não consegue ter um tédio. Eu acho que ali você não dá. Não sei. A não ser que você seja muito tranquila, né? Porque aí você vê o mundo acabando e tá tudo certo.
Porque tem uns que são assim, né? Sim, tá lá, é o famoso planta. Deitado na que eles chamam de planta porque não tá interagindo. Então, assim, eu não sei. Eu sou ligada no 220. Então, assim, eu acredito que se eu estivesse lá, eu ia ficar nervosa com relação a essa questão de estar presa. Mas eu acho que ali... Você ia buscar outras coisas. Eu não poderia ir para um quarto branco. De jeito nenhum. Que eu tenho problema com fobia, claustrofobia. Então, assim, eu não poderia. Eu, se me coloco, eu já falo assim, aperta o botão logo, vamos embora. Eu tô dentro, porque eu não aguentaria. Mas essa questão de ficar presa, eu acho que não seria muito ruim para mim. Porque eu acho que a questão lá é dinâmica. Eu acho que vocês não iam conseguir ter esse tédio. Eu não sei. Eu não sei se é porque o fato de não poder me assusta. Tem isso, Só o fato de não poder, você não pode. Isso já me dá um pânico. Acho que eu não conseguiria nem entrar. Porque eu saberia que eu não ia poder sair. Eu teria que pedir para sair. E aí, todo aquele planejamento que você faz, que você cria, né? Que você, mesmo que você seja eliminado, você vai aparecer na Ana Maria Braga, vai ser contratada para fazer propaganda de não sei de quê, que vai virar, vai ter 15 minutinhos de fama. Aí você acaba não tendo, né? Porque você vai pedir para sair. Então, acho que eu não teria coragem de ir. Agora, você me falou uma coisa. Será que as plantas, são que mais têm inteligência emocional? Então, dentro do programa, será? Porque eles estão sempre na dele, conseguem sobreviver, estão ali, estão vivendo lá. E sempre tem uma plantinha, duas, que fica até o final, às vezes, sabia? Sim. Não sei se é o que tem mais inteligência emocional. Eu diria que tem inteligência emocional que está sentindo o estresse e, mesmo assim, está sendo racional. Igual o exemplo de participantes que foram muito coerentes no discurso e na atitude. Então, isso para mim é inteligência emocional. Ele tem coerência no que ele fala, ele não está se sabotando. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e faz outra porque é um processo de autossabotagem mesmo que a gente faz. Então, se você tiver essa racionalidade e essa coerência, eu acho que você tem inteligência emocional. Independente de você estar lá no meio do conflito ou você estar só assistindo. Entendi. Gente, nosso episódio acabou. Ai, que pena. A gente falaria mais tempo. Muito mais tempo, mas a gente já falou um bom tempinho já, caramba. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que olha, esse BBB renderia quantas teses de doutorado e mestrado? Vamos lá. Muitas, porque são tantas particularidades, são tantas coisas a ser trabalhadas, envolvidas. Aí a gente agora também tem essa questão da pessoa com... As pessoas hoje, né, estão falando, né, que a gente tem uma pessoa com deficiência dentro do BBB, né, que é TEA, tem essas situações todas. Eu não sou médica, ninguém ali, pode ter até médico falando lá, mas existe toda uma questão de exames, tem testes que se fazem para chegar a um diagnóstico. Só que, assim, são tantas vertentes dentro do programa. Eu vou falar para você que eu acho que esse foi o mais variável que teve. Eu não acompanho todos. O que eu acompanhei muito foi da pandemia. Acho que todo mundo acompanhou da pandemia, porque não tinha para onde ir. Mas esse, assim, não sei porque eu estou mais presente nas redes sociais. Toda hora que eu abro a minha rede social tem alguma polêmica. Um tema diferente. Um tema de alguma situação, de algum participante com alguma situação que era diferente do outro. E assim vai se criando diálogos, expectativas, fofocas, sei lá. O que eu acho muito legal do Big Brother, né, dos realities em si, né, é porque, assim, são coisas feitas com pessoas, né, e aí, assim, é tema o tempo todo diferente. E o que eu acho legal é porque se polemiza alguma coisa que é da vida real. E que é importante ser dita. Sim. Por exemplo, no caso do assédio, no caso dessa menina que, por exemplo, não abraça. Isso tudo são coisas que aí aqui fora as pessoas falam assim, nossa, mas eu sou assim. Poxa, e muitas vezes, em alguns momentos, eu acho que pode ajudar em alguém. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu escuto muito dizer assim, o Big Brother é futilidade. Mas se você olhar por outro ângulo, você vê também que o Big Brother pode ser algo legal. Sim. Algo que te ajude em algum momento. Até porque é um espaço onde muitas pessoas assistem
E às vezes as pessoas se vê dentro desse espaço, né? Com esse comportamento de não aceitar o toque, né? Essa questão do chorar porque vai ser votada sabendo que vai ser votada de qualquer jeito, ou de não entender que seu desejo não é porque você pode simplesmente sair tocando em todo mundo, né? Porque você quer atender o telefone que você vai ser derrubando todo mundo na tua frente. São várias situações que as pessoas podem se ver dentro dos episódios, dentro desse reality, e até mesmo procurar um tratamento psicológico, clínico, que às vezes pode ser uma questão clínica também, não só psicológica, né? Procurar um tratamento ou alguma forma de estar se curando, se for o caso de uma questão de cura, ou se encontrando, se for uma questão mesmo de entender o comportamento dela e saber quem ela é. Porque às vezes as pessoas não se conhecem ainda, elas não sabem, ainda não conseguiu descobrir exatamente aquilo que ela tem de melhor, ou às vezes o que ela tem de pior. E a gente tem que saber os dois lados, né? Até para saber ter a inteligência emocional, o equilíbrio, a resiliência para poder lidar com essas duas fases que a gente tem dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque a gente tem um positivo e tem um negativo, somos polos, né? E a gente é feito de energia. E aí acaba que o reality mostra que ninguém é perfeito. E que bom, o negativo é bom, né? E que bom que ninguém é perfeito e ninguém é igual a ninguém. Que aí a gente não se torna o quê? O diferente não fica feio. Porque as pessoas têm muito medo do diferente, né? E o diferente nada mais é do que ser o perfeito, porque é você. Todos nós somos perfeitos do jeito que a gente é. E olha, quero apertar sua mão. Maravilhosa. Foi um prazer para ela te conhecer. E eu vou finalizar, como eu sou professora, tem um textozinho, sempre finalizo que a gente fechar com chave de ouro o episódio. Chegamos ao final de mais um episódio do Revela Podcast. E fica a reflexão, dentro e fora do BBB. Todos nós estamos sendo observados pelas nossas atitudes, pelas nossas falas e principalmente pelas escolhas que fazemos todos os dias. Que esse episódio te ajude a perceber que comportamento é responsabilidade, que posicionamento gera impacto e que maturidade é saber rever, ajustar e evoluir constantemente. A gente precisa ver que o que a gente faz é reflexo daquilo que a gente pensa e isso vai refletir no outro de que forma. Então vamos parar, pensar, refletir e ver se vale a pena eu estourar com as pessoas, se vale a pena eu gritar com o outro, se vale a pena eu ficar criando os conflitos desnecessários. Porque além de tudo é fazer mal para você. A gente não precisa, a gente tem que pensar na gente primeiro. Se faz mal para mim, pode fazer mal para o outro também. Olha, foi um prazer estar com você. E eu sempre deixo um recadinho para vocês, ó. Revele-se, menina. O mundo tá querendo ver quem você é. Um beijo e até o próximo episódio. Meninas, dá tchau. Tchau.